Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida. Intenções dessa Santa Missa. Pelos 7º dias de Luciana Rosa Esmeraldino Ferreira. Pelos demais falecidos. José Francisco de Almeida, Silvano dos Reis, José de Almeida, Altina, Myron Luiz Bento, Juvenil Ribeiro da Silva, Dorcília Bernardes da Silva, 7 anos, Ângela Francisca Tornari, falecida hoje, Rogério Assunção, Fernanda Lemos, Maria do Pão Alves, Luiz Fernando Baião, Pedro Paulo Baião, Robertinho Baião, Maria Júlia dos Reis Alves, Sebastião Pereira dos Santos, 1 ano e 3 meses, João Batista de Simão. Sueli Aparecida Pereira. Pelas seguintes intenções: Atos Oliveira Soares Maia, saúde; João Pedro de Paulo Carvalho, agradecimento; Emiliana Maria dos Santos, saúde; família Alves e Assunção; família Baião; família Almeida; Bruna Lopes; família dos Reis Alves. Em louvor a Nossa Senhora Aparecida, graça alcançada, a São José Operário, a São Judas Tadeu. Aniversário natalício, Rafael Pereira Lemos. A atitude de Jesus Cristo no Evangelho de hoje nos lembra que a casa de Deus é lugar de respeito e de oração. Cantemos. Por ser Pai, Deus de amor, Deus da esperança pra ti ele viver, confiou na construção do reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus, meu caminho iluminou, a minha vida transformou. Jesus Cristo caminha conosco, amigo, irmão, que nos leva ao Pai. Jesus Cristo nasceu e viveu a vida dos homens que ressurgiu. Eu creio em Deus e o meu caminho iluminou, a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor, feliz eu sou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos neste 29 de maio, nesta sexta-feira. Celebramos a memória de São João Paulo, a memória de São Paulo VI, Papa da Igreja até 1978. Depois dele tivemos o curto papado do Beato João Paulo I, depois o longo pontificado, o longo serviço de São João Paulo II. Ele tinha como lema do seu papado, do seu ministério petrino, em nome do Senhor. Sempre servir a Igreja e a nossa vida
tudo que fizermos, façamos em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão e nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que confiastes o governo da vossa Igreja ao Papa São Paulo VI, ardoroso apóstolo do Evangelho do vosso Filho, nós os pedimos que, iluminados por seus ensinamentos, possamos colaborar convosco na propagação da civilização do amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Todo pedido feito com fé será alcançado. Assim nos ensinou Jesus Cristo. Escutemos a palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com a palavra de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos tivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor, perdão. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. E os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. Exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Escolhi a fim de que eis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo.
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus? Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, amadas do Senhor, não sei se disse a data correta no início da missa. Hoje é sexta-feira, 29 de maio. Acho que falei 28, mas vamos atualizar o nosso calendário, para que no tempo presente, no hoje da nossa história, alcancemos a graça, o perdão de Deus, a força e uma fé que nos leve a produzir frutos. Se pensarmos da nossa vida cristã, o amor como um fruto, qual é a estação que o amor deve frutificar? Muda um pouquinho a pergunta. O amor tem estação para frutificar? Não. No outono, no inverno, na primavera ou no verão, o amor tem que dar frutos. Qualquer momento, qualquer idade, qualquer condição da minha e da sua vida, nós precisamos frutificar no amor. Celebrando a memória de São Paulo VI, o seu papado, o tempo que ele foi papa, ele foi muito caro, muito querido, muito usada uma expressão: civilização do amor. A humanidade. Viver essa civilização do amor. E aí, pensando sobre o Evangelho, que nos relata 3 dias de Jesus, tudo ali em Jerusalém e Betânia. Betânia, quando ele ia para Betânia, ele tinha uma casa de apoio, a casa de uns irmãos, amigos de Jesus. Aqueles 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Era lá seguramente que Jesus pernoitava. Fala do entardecer, de uma noite que Jesus chega em Jerusalém, tendo fome no dia seguinte,
Quando ele volta para Betânia, passa perto de uma figueira, vai para Jerusalém, expulsa os vendilhões no templo. No dia seguinte, passam perto da figueira que está seca. Os 3 dias, então, do Evangelho. O que é a figueira? Dentro do contexto bíblico, é o povo de Israel. É o povo da aliança. É o povo eleito. A figueira, como também a videira de hoje do Novo Testamento, depois da ressurreição, somos nós batizados. Daí que eu perguntei, qual a estação que o amor tem que frutificar? O amor é o fruto da nossa vida cristã. Jesus, Deus tem fome de amor. Se há uma fome que Deus sente, é de amor. Tanto que está ali. 2 vezes, talvez, na Bíblia, que diz que Jesus sentiu fome. Qual foi a primeira? 40 dias no deserto jejuando. E agora sentiu fome. E ali é bem da verdade, quando ele diz que aquela figueira, ninguém dela mais vai comer frutos, e aí no dia seguinte ela está seca, ele já está antevendo que depois ele vai encontrar no templo um povo sem esperança, um povo que perdeu a noção, a importância de Deus, o lugar de Deus na vida de Israel. E aí o alerta nosso: sem Deus nós somos uma figueira estéril. Sem o amor de Deus na nossa vida, nós vamos secar. E o Salmo diz: o Senhor vem julgar a terra. Se a terra, a humanidade, viver a proposta, o convite de São Paulo VI, de viver no amor, de ser uma civilização do amor, não terá uma vida sequer onde Deus chegar, que Ele não vai se saciar de amor. O nosso hoje, o nosso momento, eu agora, você agora, não podemos ser uma figueira estéril. Diante do espanto de Jesus, vou dizer de 2 espantos, já ia para o segundo, mas é importante dizer, reforçar, o espanto dele quando ele vê que o templo, casa de oração, virou casa de comércio. Os frutos que Deus quer não se compra, não se comercializa, não se vende. Quando o amor é vendido, vira comércio do corpo, do coração, vira prostituição. E não é esse o amor. E lá, repito, acho que esses dias, foi na missa da primeira Eucaristia que eu falei aqui, final de abril, numa sexta-feira também, Ezequiel denuncia a infidelidade de Israel, chamando Israel de prostituta, a mulher da vida. Então nós só produziremos o amor que Deus quer, do qual Ele tem fome, se nós vivermos a graça de Deus na nossa vida. Pedro, na primeira leitura da sua primeira carta, ele nos dá dicas preciosas ali. Então é interessante recordar como e o que ele assim nos alerta, nos fala. Olha só: cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, sem reclamação, bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um coloque à disposição do outro o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale com palavras de Deus. Se tem o dom de servir, sirva com a capacidade proporcionada por Deus.
e que em todas as coisas, em nome de Cristo, Deus seja glorificado. E o mais importante, os 2 últimos versículos: não estranheis o fogo da provação, que se alastra entre vós. Alegrai-vos por participar do sofrimento de Cristo, para que possais exultar um dia da alegria da ressurreição. Muitas vezes viver o amor, produzir esse fruto, é quase um martírio, é um sofrimento, é uma luta que nós travamos conosco mesmo, porque é mais fácil não perdoar, é mais fácil odiar, é mais fácil não amar o próximo, porque quando o próximo exige ou pede, mostra-me que eu devo amá-lo, mexe comigo, faz eu mudar os meus costumes e os meus hábitos. É muito mais fácil condenar a queda, o pecado do outro, do que dispor-se a perdoar, a ouvir, a estender uma mão, não para mantê-lo ao chão, mas para erguer aquele que caiu. E falava de 2 espantos, né? O espanto da casa que virou comércio, e depois quando Pedro, na manhã do 3º dia, quando eles passam perto da figueira e ela está seca, Senhor, a figueira secou. O que Jesus disse? Tende fé. Se rezardes com fé, tudo o que pedirdes a Deus, acontecerá. Eu já rezei uma bonita oração de São Paulo VI, a tenho, e faz um tempo que eu não rezo, um papelzinho amarelo, que um dia achei no meio de um livro, numa biblioteca, e achei por bem tê-lo comigo. Nessa oração, São Paulo VI pede um coração largo, que não canse de amar, de perdoar, coração generoso e tudo mais. Eu já rezei essa oração, mas me passa aqui uma dúvida, e não se espante, que talvez também você se pergunte: já rezamos pedindo a Deus a capacidade de amar? Já rezamos pedindo a Deus que não nos cansemos de amar? Eu tenho essa dúvida comigo. Não sei se você já rezou por você mesmo, pedindo a Deus esse dom de amar. Eu creio que seja uma oração mais do que bonita, mas muito difícil. Se pedirmos com fé o dom de amar, Deus nos concederá. E talvez Ele nos apresentará as situações mais difíceis como provação, para que aquele dom que nós pedimos e que Ele nos concedeu, nós o pratiquemos. Como diz o ditado, aí que o bicho pega. Aí é a hora que a porca torce o rabo. Pedir, ter e não pôr em prática, não adianta. Não adianta, não é mesmo? Fica para nós, os que nos ouvem, que nos assistem, nós aqui presentes nessa igreja matriz, que reflitamos um instantezinho nesse dom que há de nos salvar, o dom de amar. Se falta-nos coragem, se nos falta fé, supliquemos. E eu sempre gosto dessa expressão: toda crise de fé, ela começa como uma crise de amor. Quando estamos em crise de fé, o amor está em crise também. Quase que dizendo, quem ama tem fé.
quem está amando, a fé está se fortalecendo. Se nos falta, então, essa coragem dessa oração, que nossa Mãe Maria Santíssima ensine-nos a rezar e a pedir ao seu Filho esse dom maior, o dom de amar. Assim seja. Amém. Senhor Deus, reunidos em oração nesta Eucaristia em vossa casa, com fé apresentemos nossos pedidos, dizendo: Senhor Deus, misericordioso, escutai nossas preces. Senhor Deus misericordioso, escutai nossas preces. Para que haja respeito e convivência pacífica entre as religiões, rezemos. Senhor Deus misericordioso, escutai nossas preces. Para que nossos templos, casas de Deus, sejam espaço de vida, de esperança, de fraternidade para todos que os procuram, rezemos. Senhor Deus misericordioso, escutai nossas preces. Para que as crianças aprendam com os pais e catequistas o valor e a beleza da fé cristã, rezemos. Senhor Deus misericordioso, Escutai escutai nossas nossas preces. preces. Senhor nosso Pai misericordioso, ajudai-nos a respeitar a vossa casa como lugar de oração, de renovar nossas forças para que amemo-nos. E escutai nossas preces, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu
Orai, irmã, orai, irmão, para que o nosso sacrifício, o meu e o seu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós os pedimos, aceitai esta oblação do vosso povo e fazei frutificar para a nossa eterna salvação o sacrifício que na memória de São Paulo VI oferecemos para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, é nosso prazer, alegria e esperança dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Paulo VI, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós, na sua voz, na vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou,
a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, Pai, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Há 7 dias, Luciana Rosa Esmeraldino Ferreira. Falecida hoje, Angélica Francisca Fornari. E de todos os que partiram desta vida, Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, um Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a A paz. O amor de Cristo nos fortalece. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei
construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Oremos. Senhor nosso Deus, o sacramento que recebemos nos faça crescer em nós o ardor da caridade que inflamou com zelo incansável São Paulo VI e o levou a consagrar-se inteiramente à vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nessa Eucaristia, rezamos por alma de Luciana Rosa Esmeraldino Ferreira, falecida há 7 dias. Que a alma dessa nossa irmã descanse em paz. Seus familiares sintam de Deus o conforto e animados pela esperança da ressurreição. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. sentai-vos, por favor. Essa Eucaristia também rezamos em ação de graças pelo aniversário natalício de Rafael Pereira Lemos. Muitos anos de vida, muita saúde. Nossos avisos. Próxima quinta-feira, dia 4 de junho, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. A nossa missa será celebrada quinta-feira, aqui na Matriz, às 8 horas da manhã. Depois sairemos em procissão até a Capela dos Santos Reis. Não teremos tapete esse ano. Depois, na quinta-feira, exortarei um pouco mais. Quem sabe unir mais Eucaristia com a moradia. Proposta depois de nós, com o dízimo, com a oferta de Corpus Christi. E, se necessário, a gente pede mais uma ajuda para a comunidade. Um gesto concreto de uma reforma de uma moradia aqui no bairro Santa Luzia. Tá certo? Então, aí nesse sentido, boa parte da coleta de quinta-feira de Corpus Christi será aplicada já nessa reforma dessa casa. Uma reforma simples, talvez banheiro, uma janela para ser trocada, uma porta que já está bem gasta e precisa ser um pouquinho mais larga, tá bem? E também um pequeno passeio do portão da rua até a entrada da casa dessa senhora, que ali forma muita lama quando chove, ela tem dificuldade de locomoção, então ali um pequeno passeio para facilitar a locomoção dessa senhora, tá bem?
Teremos também na semana que vem o nosso tríduo do Sagrado Coração de Jesus. 9, 10 e 11, terça, quarta e quinta. Então será o tríduo. Terça e quarta, 9 e 10 de junho, a missa será lá na Capela Santos Reis, sempre às 7h30 da noite. Dia 9, 7h30 da noite. Dia 10, 7h30 da noite. Quinta-feira, dia 11, aqui na Matriz, 7h30 da noite também. E dia 12, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Missa aqui na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Então, os zeladores, zeladoras, os que têm a fita, vamos aí nos mobilizar, nos organizar para esse tríduo do Sagrado Coração. Reforçamos, lembramos, pedimos a sua ajuda para a nossa pizza beneficente. Temos ainda aí um número para nós chegarmos, pensávamos em 600 pizzas, mas já estamos chegando a quase 800, tá bom? Então vamos nos empenhar, podendo nos ajudar. Dia 13 de junho, tá bem? Dá um bom presente para a namorada, para o namorado, para a esposa ou esposo que já continuam sendo eternos namorados. Aí no sábado, dia 13, uma pizza também fica bem, viu? Tá joia? R$35, se você não adquiriu, lá, já está olhando para o namorado lá, viu? Já pode pedir para ele aí, viu? Tá joia? E na mesa do dízimo, você pode adquirir, tá ok? E também com os nossos agentes de pastorais, ministro da Eucaristia e coordenadores das nossas pastorais. E reforçamos, estão abertas as inscrições para a catequese de Crisma. Primeira Eucaristia e catequese com adultos. Para todas as etapas da catequese infantil, Crisma e adultos. Inscrições na Secretaria da Paróquia. Façamos agora a nossa consagração a Nossa Senhora. Fiquemos em pé. Coloquemo-nos diante de nossa Mãe, a Senhora Aparecida, com piedade, devoção, confiança na sua intercessão materna. E que ela nos dê aquela ousadia, né? De fazer aquela oração. E aqui tem uma musiquinha antiga. Se achar o tom, você canta se o padre acertar. Mas me veio esse fato aqui. Quando ainda padre da São Benedito, foi visitar o pai de uma senhora que muito ajudava no Carmelo. Não me recordo o nome dessa senhora. E esse senhor gostava de cantar essa música. A mais bela oração é amar. Agora eu não vou lembrar a melodia, me perdoe. A melhor oração é amar. 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 E bonito, naquela hora da unção que eu dei ao pai dessa senhora, ela cantou a música junto ao leito do seu pai e ele acompanhou. Com dificuldades, mas ainda ele acompanhou. A melhor oração é amar. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, sagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção,
Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Cantemos. Dai-nos a bênção do amor, ó Mãe do divino amor. Dai-nos a bênção, Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição Aparecida, São José, esposo de Maria, nosso Pai, Santos Reis e Santa Luzia, e São Paulo VI, Papa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, uma boa noite, ótimo final de semana. Meu fraternal abraço. O Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Pra frente. Um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso, que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia,
sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pediu que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me a beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz.